Ok, estamos aí, mais um programa aqui no Toninho Neves TV, é o seu canal do YouTube, e já vou pedindo, tá? Se você gostar do programa, dá o seu like, tá? Compartilhe, se inscreva no programa e bate a sinetinha aí, tá bom? Isso vai me ajudar bastante aí na divulgação do nosso programa junto ao YouTube. O nosso convidado de hoje, com a companhia do meu querido amigo Marquinhos Oliveira, né, é o vereador Neto Peters, do Partido Novo, que é o líder do governo na Câmara, não sei se atualmente né? Continua, sim, né? E é um dos 3 vereadores eleitos aí na última eleição, né? O Partido Novo, que trouxe aí algumas inovações na política, como economia de gasto. Tanto é que o vereador, ele ao final de cada ano, ele faz um relatório dos gastos dele lá. Eles não têm, parece que cada vereador tem que ter 7, pode ter até 7, né? Assessores. 8 assessores. 8 assessores, tinha mais de 20 aí, né? Mas não tem problema, né? Como ele tinha mais de 20, a polícia está vendo aí. Então, o vereador Neto Peters hoje no programa. Seja bem-vindo, vereador, fique à vontade e vamos conversar sobre a política de Joinville, seu trabalho na Câmara e perspectivas aí até em nível estadual e nível federal. Fique à vontade, bom dia. Toninho, bom dia, é uma satisfação estar contigo. Eu acho que a gente já passou da 10ª vez que a gente conversa em entrevistas. Marquinhos também, bom dia. Luciano, obrigado pela oportunidade. Pessoal, dá um like lá, ajuda o Toninho aí a divulgar o programa também, porque ele sempre, no final, ele faz pergunta pinga-fogo. Eu acho que você vai gostar, hein? Hoje não tem pinga nem fogo. Falando nisso, o Botafogo ganhou ontem do Fluminense. De novo. Botafogo já. Faz 9 jogos que o Botafogo não perde pro Fluminense. Virou freguês, né? Agora, vereador, estamos no último ano de mandato, faz um resumo aí da sua atividade, como, por exemplo, os projetos de lei, que tem vereador que está lá para pedir limpeza de valeta, trocar lâmpada, né? E ele esquece que o maior papel do vereador é legislar, criar leis, né? Então, gostaria de saber, assim, pelo seu trabalho, o vereador Neto Peters, desde o seu primeiro ano, começou a apresentar projetos de leis, né? Que leis foram aprovadas aí pelo vereador, sancionados pelo prefeito, que estão beneficiando a comunidade de Joinville? Então, Toninho, é um trabalho bem bacana. A gente trabalhou bastante com desburocratização, né? E a gente não tem ideias de desburocratização acordando de manhã, vou desburocratizar a lei 123. A gente precisa ouvir muito os joinvilenses, ouvir muito os empreendedores, né? E ouvir muito o servidor também. Então, para desburocratizar, a melhor desburocratização que tem é quando a gente desburocratiza para o empreendedor, mas também desburocratiza para o servidor. Se o servidor fazia 5 etapas para emitir uma certidão e agora ele faz somente 2, desburocratizou para o servidor também. Aliás, você enxugou a documentação, inclusive para a instalação de novas empresas, né? Exato, exato. Então eu tenho orgulho de Joinville ter se tornado a 3ª melhor cidade para empreender. Uma das leis aí iniciais que a gente teve foi a lei do food truck. Antes, no passado, para ter um food truck precisava de 2 CNPJs. Então a gente foi enxugando isso, foi tirando essas burocracias. Tem a questão também... Atenção, food truck é o carrinho de lanche. Exato. Né? Carrinho de lanche, tá bom? Porém, tá bom. Então continua, vereador. Uma coisa muito simples, olha só, presta atenção. Nós, nas lanchonetes, a gente via nos bairros a bisnaga de maionese, só que pela lei municipal era proibido. Então tiveram lanchonetes aqui de Joinville que entraram em contato conosco dizendo: Neto, eu corro risco de ser multado por isso, só que a gente tem todo um cuidado com refrigeração. Então, surpreendentemente, a gente teve que conversar com a vigilância sanitária, a gente não vai impor nada, né? E a vigilância sanitária, ela entendeu que era possível ter uma desburocratização. Em que sentido? Enquanto a bisnaga de maionese ela fica esperando o cliente, não tem o cliente, ela fica no refrigerador e quando o cliente estiver com o lanche comendo, obviamente vai ficar em cima da mesa. Então, a gente conseguiu fazer essa simples desburocratização. É um negócio que o Gordão Lanches, o próprio Sereia, o pessoal ficou super contente, assim, uma mudança simples, sabe? Aliás, essa maionese feita pelos food truck aqui no Joinville é mais gostosa que essa maionese comprada comercialmente. A deles, que cada um põe os ingredientes secretos ali, né? Ficam
Essa maionese do Sereia, por exemplo, é maravilhosa. Daquele lá também, na frente lá do Joinville Tênis Clube, né? São maioneses gostosas porque eles põem ali componentes, né, que não estão na maionese industrial, né? Sim. Nós trabalhamos muito forte no Distrito Industrial do Paranaguá-Mirim, então lá tem benefícios fiscais importantes, porque o município não está dando benefício fiscal por dar, é porque lá tem 500 CNPJ somente e 30 mil pessoas que moram lá. Isso causa o quê? No período da manhã as pessoas saem do bairro para ir trabalhar e no período da tarde elas voltam. Então é importantíssimo a gente ter mais empregos lá na região. Então, evite deslocamento, né? Não é um projeto meu, né? Na verdade, parece que são 100 mil pessoas que vêm todas as manhãs para trabalhar no centro da cidade, na Zona Norte, né? Que é a parte industrial, né? Sim. E isso aí acaba fixando, né? Gerando renda e emprego local, né? Isso, não é um projeto meu, a ideia inicial era permitir que lá no condomínio industrial fosse residencial e a gente, de certa forma, modificou o projeto para ter incentivos fiscais de não pagar IPTU, de não pagar ITBI, de não pagar a taxa do ISS ser o menor valor, 2%, para quê? Para que as empresas se instalem lá. Então a gente já vê um ambiente de negócios bem melhor lá. Está surgindo novas empresas. Está evoluindo. Com todos esses benefícios não tem como, né? Inclusive, empresa do Rio Grande do Sul entrou em contato conosco, a gente ofereceu essa oportunidade, né? A gente fala do Perini, que é um grande destaque, mas a gente fala também de lá. Então, tem diversas empresas se instalando aqui em Joinville. O Perini é o maior condomínio da América Latina. Da América Latina, né? Uma coisa impressionante. Incrível. Lá é uma cidade industrial dos prestadores de serviços, né? Agora, antes que o Marquinhos faça a pergunta dele, eu gostaria de contextualizar uma crítica feita pela oposição ao prefeito Adriano na Câmara de que nesse governo não veio nenhum grande empreendimento para Joinville, né? Como é que você responde essa? Se estava lá, você viu que houve essa acusação e você prontamente foi lá e respondeu, né? Sim, nós temos muitas empresas se instalando em Joinville, uma delas é a Doterra. A Doterra tem uma curiosidade, que o prefeito foi entrevistado e perguntando se ele sabia da instalação da empresa, ele falou que não sabia. E eu vejo isso como muito positivo. Os próprios técnicos da prefeitura, né, eles fizeram a liberação do alvará, a liberação da licença, sem precisar que, entre aspas, um cacique ou que o prefeito autorizasse. Essa Doterra é uma player internacional, né? É uma empresa norte-americana, né? Uma empresa grande de óleos essenciais. Óleos essenciais, exato. Que está instalada no Perini, ela escolheu Joinville. Tem uma empresa, uma gigante, chamada TP-Link, que é da parte de tecnologia, que a gente vai falar de telefonia daqui a pouco. Essa TP-Link, ela é uma empresa que está em 240 países, e eles escolheram a cidade de Joinville para fazer uma fábrica. Eles têm mais de 20 mil funcionários. Então, assim, é o ambiente de negócios que a gente criou, é a questão de Joinville ter uma mão de obra muito especializada. Aqui ao redor nós temos 5 portos, o estado de Santa Catarina tem redução do ICMS para importação e venda, né? Através de benefício fiscal. Então são atrativos que Joinville acaba trazendo para que essas grandes empresas se instalem aqui. Eu que sou contador e sou especializado em trabalhar em indústria multinacional, as 2 empresas que eu trabalhei vieram para cá por esses fatores. Então a gente tem que continuar melhorando cada vez mais. Antes a gente escutava, Joinville é a cidade do nada pode. Estamos quebrando essas barreiras. Agora pode quase tudo. A gente... Quero mandar um abraço aí para o seu Pofo. Alô, seu Pofo lá da Água Vila Nova, foram dona de Arrozeira, né? Conheci seu Cid Povo, o Arcelino Povo, enfim. Arrozeira? Arrozeira. Falar em arroz, no atual momento... Aliás, o Lula já recuou, né? já viu o escândalo, graças à internet, hein? Graças à internet, redes sociais, graças às redes sociais aí, o Arrozão foi para o espaço, né? Mas tem que abrir e tem que investigar o que aconteceu, porque o contrato foi assinado, tá? E ele voltou atrás, o Lula. Aliás, como é que era o nome do arroz do Lula? Eu não vou dizer. Só sei que era Tia Janja, né? Tia Janja. Mas o nome verdadeiro do arroz não vamos comentar aqui, né? Ela Lula não sei o quê, né? Tio Lula. Tio Lula. Bem, depois a gente, né, noutra oportunidade, a gente fala sobre isso aí. Então, e o Alceu Povo, ele disse, Toninho, tu tem que entrevistar o Neto Peters. Então tá aí o Alceu, tá aqui o homem. Marquinhos, pode perguntar. Bom dia, vereador. É satisfação conhecer o senhor, até porque a gente ouve muito
sobre a atuação na Câmara de Vereadores. Pessoalmente, estou tendo a oportunidade de conhecê-lo agora. E essa questão da desburocratização, ela, confesso para o senhor que é um tema bastante interessante, porque eu acredito que o Brasil está entre os países mais burocratizados que existem no mundo. Aqui tudo é papel, tudo é documento, tudo tem que passar no cartório, tudo tem que ter firma registrada. É impressionante como coisas fáceis de serem resolvidas conseguem dificultar. E dificultam sempre para o lado do povo. É o sistema cartorial português que veio para cá, né? Lamentavelmente. Hoje, colonialmente, daí ficou essa... Mas eu gostaria de fazer uma observação. Quem enriqueceu com isso são os cartórios. Né? Sim, gostaria de fazer uma observação. Papelzinho, carimbar, pimba, 20 pila. Nós temos na nossa prefeitura de Joinville hoje, entre tantas coisas boas, nós temos uma bastante burocrata também, que é a Secretaria de Comunicação. Não sei se o Toninho concorda comigo, mas, por exemplo, assim... Eu discordo numa coisa. Que qualquer secretário que a gente tem que entrevistar... Justamente, eu ia chegar no problema. Esse é o problema. Passar pelo Tiago, né? Ninguém dá entrevista na prefeitura se não for pelo Tiago. Isso é um absurdo. Não, até porque... É um controle absurdo, eu acho. Até porque, vereador, por exemplo, assim, no nosso caso... Eu tenho amizade com a Tânia durante... sempre, né? E aí, para entrevistar a Tânia... a Tânia foi secretária de Estado... Foi secretária da Saúde, diretora do hospital, tem da associação, ela tem uma história de... Aí, para entrevistar ela, tem que pedir para o Tiago. Que é isso? Então, essa é a minha observação, vereador, sabe? É uma observação. Talvez o senhor possa ter... Ele faz um trabalho bom? Faz. Mas... É um excelente secretário de comunicação? Mas eu não sei que necessidade, dá a impressão que quem manda na prefeitura é ele. Que barbaridade. Então, vereador, essa é a minha observação, para desburocratizar, entre aspas, né, essa situação, porque, no caso, quem trabalha em rádio, por exemplo, surge um fato, e a coisa mais fácil que existe para o radialista é passar a mão no telefone e ligar diretamente para o entrevistado, para a fonte. Aquela fonte é importante para ser... Até porque, assim, hoje... Pelo nível dos secretários, das autoridades que nós temos na prefeitura, todos são extremamente técnicos, todos entendem daquilo que estão fazendo. Então, mesmo que se for uma situação meio crítica, coisa e tal, mas a pessoa vai saber responder. Não há motivo para essa preocupação de que tem que ser o secretário tal. Às vezes pedem até para mandar as perguntas. Eu acho isso um absurdo, sabe? No momento que a gente está vendo, nunca foi assim. Né? Então, tudo bem que se implante situações para melhorar, né? Vamos colaborar, mas essa é uma observação que eu estou fazendo no que diz respeito. Mas a minha pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: o senhor, também entre a atuação dos vereadores, está a fiscalização executiva. Não é porque o senhor é da base aliada que o senhor também não pode fiscalizar, não deve fiscalizar. Eu perguntaria para o senhor, já houve situação em que o senhor teve que fazer contato com o prefeito e dizer: prefeito, olha, precisamos mudar aqui ou ali, coisa e tal. Isso já aconteceu, vereador? Com certeza, né? Nós já tivemos a felicidade, né, de recuperar dinheiro para a prefeitura de Joinville. Eu não preciso fazer barulho, soltar foguete, mas a gente já teve uma licitação onde a gente avaliou 9 notas fiscais e a empresa assumiu que ela estava errada, então ela devolveu cerca de R$30 mil para a prefeitura. Nós estamos acompanhando um outro caso, onde a gente não tem uma atuação tão direta, mas os servidores da Secretaria de Administração e Planejamento estão recuperando em 3 contratos quase R$100 mil também. Então já teve licitação onde estava sendo direcionada, a gente recebeu uma denúncia de um empresário ou empreendedor que estava sendo direcionada a licitação, ela foi travada, ela precisou ser moldada para depois ela ser lançada novamente. Então a gente tem um trabalho bem importante de fiscalização e uma fiscalização extremamente importante vai finalizar agora esse mês. Eu estou falando da ponte Albertinho Borchen, Ponte Plácido e Ponte Albert. Quando ninguém olhava para essa ponte lá em 2022, eu já tive mais de 30 vezes fiscalizando essa ponte. Por quê? A empreiteira que ganhou a licitação lá em 2022 era a que estava deixando a desejar na ponte em Barra Velha. Então a gente fiscalizou semanalmente, eu e o assessor Paulo. Tanto é que deu cadeia lá por causa daquela ponte lá em Barra Velha. Deu cadeia, né? O empresário que eu me reuni 2 vezes aqui em Joinville pedindo para ele botar mais gente na obra e botar mais material na obra, infelizmente ele teve essa situação que o Toninho elaborou lá de Barra Velha. E aí a gente conseguiu romper contrato com essa empresa, por quê? Porque a gente fiscalizou, colocou na ata, o responsável técnico, o engenheiro, assinou a ata,
semanal, e aí a partir disso eles nem recorreram judicialmente. Se eles recorressem judicialmente, ia atrasar cada vez mais a ponte. Eles simplesmente aceitaram sair da construção da ponte e uma nova licitação reiniciar. Então é fundamental a gente continuar fiscalizando. O que a gente quer garantir é que as coisas estão funcionando e estão trabalhando da maneira certa e que o dinheiro está sendo bem investido. Neto, dessas obras que o prefeito está realizando, essas pontes, quais delas serão entregues ainda nesse ano? Eu acredito muito que neste mês a ponte Plácido Albert, a ponte Albertinho Borchen, né, deve ser finalizada este mês. Essa vai ligar o quê com o quê? O Boa Vista com o Bucarém. Ah, o Bucarém. Do lado do Celso Ramos ali, né? Então ela já está bem adiantada, todos os vãos já estão prontos, eles estão trabalhando na terraplanagem, na cabeceira. Do Celso Ramos. Exato. Eles estão trabalhando na cabeceira da ponte da terraplanagem, a parte de tubulação da via já está finalizada. Então essa daí a gente acredita que em algumas 2, 3 semanas esteja finalizado, até porque o período eleitoral não permite que de 7 de julho, de 8 de 6 de julho em diante tenha inaugurações. Depois tem a ponte Nacar, que ela deve ser finalizada, talvez, aqui eu estou colocando agosto, setembro. Eu não sei essa história de inauguração, porque eu acho que o prefeito não pode comparecer, né? Mas a obra pode ser entregue, né? Com certeza. Eu lembro que a Arena Joinville era ano de eleição e foi entregue a arena e aí cercaram a arena para ver se o Tebaldo ia aparecer. Inclusive, Edili Salvato estava escondida dentro de uma van lá. Com câmera para filmar o Tebaldo fotográfica. Obviamente não foi, né? Eu estava na casa com o Tebaldo lá. Né? Eu lembro quando desse estava sendo episódio. inaugurada, teve um jogo aí da seleção de Masters, da seleção brasileira, etc. Então, acho que a obra pode ser entregue, só que o prefeito e a vice, no caso, vereadores do partido não podem estar lá, aparecer. Os pré-candidatos eles não podem se beneficiar, entre aspas, com a inauguração. A população ela precisa ter o serviço público finalizado, a ponte construída e entregue para as pessoas passarem por cima naturalmente, né? Então essa ponte deve ser finalizada agora em junho. A ponte Nacar talvez em agosto, setembro, a gente está acompanhando, é uma ponte bem menor, são 40 metros. Então é teoricamente mais fácil, só que ela tem as vias, o asfaltamento da Nacar, o asfaltamento da outra rua também. Essa Nacar, ela liga o Guanabara ao Bucarém. Então é uma outra ligação. Vereador, essa ponte, ela tem 40 metros, mas era uma esperança de 40 anos dos moradores do bairro Guanabara. Porque minha mãe mora na Porto Alegre. Porto Alegre é paralela à Nacar, né? A primeira via ali. Essa é a ponte Joinville. Nacar. Nacar. E desde que minha mãe foi morar para ali, que é uma esperança. Alguém lá atrás, que eu não lembro quem foi, citou que um dia seria construída uma ponte essa é outra ali. Ponte. Tem essa do Albertinho Borges, essa Nacar é outra. Segunda já. E a Nacar. Vamos chegar em 5, calma lá. Desde que minha mãe foi morar ali no Guanabara, minha mãe, meu pai, minha família, ela virou uma esperança daquele povo ali, porque vai encurtar caminho, imagina, para chegar no centro vai ser, né? Uhum. Então, agora vai se tornando realidade, o que é um sonho dos moradores do bairro. É assim, uma coisa que me deixa bem contente é que a gente avalia as empreiteiras. Então, a empreiteira que está fazendo a ponte Nacar é a mesma que está fazendo a ponte Plácido. Então, essa empreiteira, são duas, é um consórcio, elas têm expertise, elas têm condições financeiras, elas têm conhecimento técnico. Então, a gente consegue, quando é finalizada, que tem o vencedor da licitação, se é uma obra importante, a gente faz essa checagem inicial. E lá no passado a gente viu que era uma empreiteira que tinha suas dificuldades, daí foi onde a gente foi fiscalizar toda semana. Então tem essas duas, tem a ponte do Morro do Amaral, que foi finalizada, que antes de acordo com a Maré, eles podiam ficar numa situação complicada. Claro. E tem duas pontes em Piraberaba, uma na Estrada do Pico e outra lá no Rio Bonito, que também foram finalizadas. Então foram finalizadas 3, tem 3 em construções, a ponte Joinville também, e tem a Nêmonas, que seria uma 7ª ponte, que ainda está em processo de licitação, mas ela é importante também. Vereador, vamos falar um pouquinho da questão da telefonia, que foi assunto lá da Câmara de Vereadores. Qual é a situação atual da licitação para colocar telefones fixos na rede pública de saúde, né? A saúde de Joinville ela tem o telefone celular, né? Parece que todas têm, né, a Bíblia? A Bíblia é chamado
o homem que cuida direitinho aqui o homem da base, né? Que sabe tudo. Na base não é a base do beisebol, é a base política. Base aqui, da comunidade. E como é que dá um relato aí da questão da telefonia, como é que a prefeitura pegou a questão do telefone? Aí você me mandou um material aqui muito legal, né? Gostaria de saber qual é a tua opinião a respeito e o que tem de verdade, né? Então, eu trago aqui uma informação, né, para todos. Hoje nós estamos gravando numa quarta-feira, amanhã existe a possibilidade de ter o pregão eletrônico. Então, dia 13 de junho. Famoso dia 13 de junho, amanhã. Dia de Santo Antônio, hein? Se entre hoje... Olha, o milagre tem que acontecer, amanhã é dia de Santo Antônio. Se entre hoje e amanhã não tiver uma judicialização, amanhã, 8h30, começa os lances para ter o pregão eletrônico. Por que eu estou contente dando essa notícia? Porque o município de Joinville nunca teve contrato com a Oi Telefonia, com uma empresa de telefonia. Nunca teve contrato. Lembra que no passado era a Brasil Telecom, aí se transformou a Oi, e eles atendem o município de Joinville com 13 mil funcionários, com 170 escolas, ICIs, com 60 postos de saúde, eles atendem igual atende as nossas residências. É o maior... A gente precisa ligar no 0800 e dizer, meu telefone não está funcionando. Não existe um contrato dizendo que em 6 horas, em 12 horas, em 24 horas, eles precisam arrumar o telefone do posto de saúde, por exemplo. Então não existe contrato nenhum. Um outro absurdo tecnológico é que a central telefônica que a prefeitura usa hoje é a mesma que usava na prefeitura da Max Colim. Então a gente tem uma defasagem tecnológica incrível. Já tiveram algumas possibilidades de melhoria, como você adiantou. A questão da telefonia celular já houve uma melhoria. Já tem diversos postos de saúde, diversas escolas que receberam os seus SIM cards, os celulares, para ter esse primeiro contato. Inclusive, na segunda-feira eu recebi mensagem do posto de saúde do João Costa, né? Do CI do João Costa, melhor dizendo, na Eleutério lá, né? Então a direção me passou dizendo que tinha dado certo. A gente vem acompanhando muito de perto. O que a gente quer é que uma empresa boa vença. Todas as empresas de telefonia são imensas, grandes, e que esse contrato ele tenha cláusulas positivas para o município de Joinville, especialmente na questão da manutenção, né? Uma das coisas que a gente precisa frisar muito é assim, infelizmente, às vezes, tem roubo de fios, roubo de cabos, e isso deixa um tempo de resposta, uma manutenção ainda mais demorada, mais prejudicada. De resto, a empresa ela tem que cumprir o seu contrato ali, né? Essa questão do vandalismo ela ficaria fora. Agora, o restante ela tem que deixar funcionando muito bem, por quê? Porque se não estiver funcionando, o município não paga também. Qual é o deadline aí para o sistema começar a funcionar? Olha, eu gostaria muito, assim, olhando licitação, eu gostaria muito que em 2 a 3 meses tivesse finalizado. Agora, esse é um contrato imenso, né? Tanto é que eu iniciei falando, se não houver judicialização, o pregão é amanhã 8h30. Por quê? Às vezes a empresa perdedora, ela entra no tapetão, fazendo a reclamação de um item ou outro para tentar a segunda colocada vencer e desclassificar a primeira. Então, assim, a gente gostaria muito aí que em 2 a 3 meses tivesse esse assunto finalizado, né? E aqui eu quero destacar o seguinte, tanto os secretários quanto o prefeito, eles estão trabalhando conforme a prefeitura precisa, não pensando na eleição, não pensando em quem vai ser o próximo prefeito, quem vai ser o próximo gestor. Ano que vem vai precisar de contrato de telefonia, esse ano precisa? Vamos fazer. Vamos focar nisso daí porque vai ser importantíssimo para a cidade. Vai resolver agora. Essa história, aqui tu já faz a pergunta aí, da demolição da casa daquela senhora, Dona Paola, né? Qual é a participação da prefeitura? Eu sei que foi um problema judicial que já vinha se arrastando, né? E como que a prefeitura pode ajudar a resolver? A prefeitura pode construir uma casa para essa senhora? Isso tem que passar pela Câmara. Eu vi uma comoção em Joinville em geral por causa da destruição da casa dessa senhora. Primeiro, assim, eu quero dizer que eu sinto muito por ela e pela família, né? O fato é que tem um processo judicial desde 2012, então é um assunto que já está há pelo menos 12 anos tramitando no judiciário. Quem determinou a derrubada da residência foi o juiz, né? Ela está em área privada do município, né? Está em área pública, melhor dizendo, do município.
Em março, o oficial de justiça pediu para ela sair. Ela, na comissão de urbanismo ontem, ela falou que ela saiu em março, mas como ninguém derrubou a casa ali nas semanas seguintes, nos dias seguintes, ela retornou. Então, ela se surpreendeu agora esta semana com a decisão final do juiz e com a determinação. Mas, assim, a prefeitura, os técnicos, nós, Câmara de Vereadores, vocês, jornalistas joinvilenses, a gente prefere a regularização. Todos nós preferimos. Só que ali tem uma questão ambiental, pelo que consta nos autos, pelo que consta no processo judicial. Como é uma área, eu não vou bater o martelo que é APP ou que é área de preservação, mas tem uma questão ambiental ali, que na terça-feira da semana que vem vai ter uma discussão na Comissão de Urbanismo sobre esse assunto e a Secretaria de Meio Ambiente vai esclarecer o que é esse ponto. Eu destaco que a Secretaria de Habitação ela já regularizou mais de 4.000 lotes REURBs no município de Joinville em 3 anos e meio. Então a gente prefere a regularização. Só que ali nesse caso, segundo o processo judicial, não foi possível. Então esses são os fatos e as informações preliminares que eu tenho. Eu preferiria ter uma situação como essa de regularização e o juiz determinou que a Secretaria de Habitação cadastrasse ela para que ela entrasse na fila para ver as possibilidades de benefícios através da Secretaria de Habitação do município. Mas até lá vai morar onde? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Vai morar onde? Né? Eu acho que foi embora o prazo e tal, foi uma falta de sensibilidade, não sei de quem, né? Não quero colocar acusação em ninguém aqui, mas foi uma falta absurda, né? Que em 2024 deixa uma família na rua, assim, né? Sem uma solução, sem uma solução alternativa, né, para ela, né? Então, isso aí acaba caindo na conta aqui do município, né? Porque a senhora, ela estava ali, ela pagava IPTU, pagava imposto, pagava não sei o quê, né? Então, tem uma responsabilidade social com ela, né? Sim, a gente está acompanhando um outro caso, eu até estava falando com outro vereador ali, e tem uma situação similar a ela, que o juiz já determinou a sentença julgada e transitado. Só que aí, este outro vereador, ele entrou em contato com a secretaria e pediu um prazo de 60 dias. Ele pediu o prazo de 60 dias para quê? Para que a família pudesse tirar as telhas, pudesse tirar o madeirite, a família própria pudesse fazer a destruição da residência ou transpor para outro local, remover. E ali eu acho que foi uma solução interessante, né? Pela conversa que eu tive com outro vereador. Então a gente está acompanhando outros casos, né? O judiciário está trabalhando bastante e tentando estabelecer, especialmente nas áreas de preservação. É óbvio que a gente não gostaria que isso acontecesse, preferia nem estar conversando sobre esse assunto, mas é uma realidade. A gente tem que buscar uma solução diante da realidade. Vereador, essa questão, por exemplo, da política habitacional em Joinville, eu confesso para o senhor que eu não tenho acompanhado. Confesso para o senhor, então eu não posso fazer nenhum tipo de julgamento, nem pré-julgamento, enfim. Mas eu gostaria que, de repente, o senhor que está acompanhando todos os setores da administração de Joinville, como é que está a situação da política habitacional para Joinville? O que nós temos hoje? Prevendo aí, por exemplo, a entrega de unidades habitacionais para populares, enfim, o que nós temos na cidade? Então, inicialmente a gente não tinha terrenos disponíveis e tudo mais, mas a gente debateu e fez aprovações enquanto Câmara de Vereadores. A Prefeitura nos passou alguns projetos, permitindo 3 áreas para construções de apartamentos. A gente não quer guetos, não quer trentinos, a gente quer construções de apartamentos, de 200 apartamentos, de 100 apartamentos. Pequenas unidades, né? Pequenas unidades, exatamente, e isso a Câmara de Vereadores aprovou. Como é que funciona o programa habitacional? O município disponibiliza os terrenos e o governo federal disponibiliza os recursos. Aí contrata uma empreiteira, existem situações em que o morador ele paga uma parte, o governo federal paga uma parte, o morador paga uma parte. Então, para a construção de prédios, já tem alguns terrenos disponibilizados, e para a construção de casas, a Câmara de Vereadores também autorizou para construir cerca de 70 residências no município de Joinville, e aí a licitação ela já está em andamento, já teve vencedor, então já está rodando essa licitação aí para a construção de residências. Então está funcionando. A partir do momento que o governo federal ele disponibilizou essa possibilidade, a Secretaria da Habitação já correu para nós lançarmos na frente. O município de Joinville ficou no top 5, no top 10 para receber esses recursos.
Essa é a parte das pessoas de baixa renda, de CAD único, conseguir financiar uma casa com um subsídio do governo federal e o município disponibiliza o terreno e o governo federal o recurso. E tem a outra parte que eu mencionei antes, que é dos 4.000 imóveis, onde a pessoa tinha um contrato de gaveta, mas não tinha a escritura da residência. Então, a primeira etapa era o município fazer a constatação de que o terreno estava adequado. E aí a secretaria já fez a liberação de 4.000 imóveis. Eu posso garantir para vocês, eu fico contente de dizer que os servidores, quando eles conseguem fazer a liberação do REURB, eles comemoram na secretaria, eles festejam, é muito legal assim. Então, é um trabalho bem bacana que está sendo desenvolvido por eles. Para encerrar, vereador, como é que você está vendo o quadro eleitoral atual em Joinville, a candidatura à reeleição do Adriano e da Rejane, né? Os adversários estão mais ou menos colocados por aí. O que o senhor espera dessa campanha, onde as pesquisas apontam hoje uma vantagem do prefeito? Caso as pesquisas realmente sejam as que estão mostrando aí, o prefeito tem condição até de matar essa eleição no primeiro turno, né? O que você do Partido Novo, o pessoal pensa a respeito dessa realidade eleitoral de Joinville? Bom, nós temos uma condição favorável, né? O prefeito Adriano e a vice-prefeita Rejane vem fazendo um trabalho bem interessante. O que a gente vê andando nos bairros, conversando com as pessoas elas reconhecem. Isso não quer dizer que está tudo certo, está tudo perfeito. Existem desafios, existem situações que a gente precisa melhorar e a gente precisa continuar. Um deles é a saúde, né? A saúde é um desafio, né? A saúde é sempre um desafio para qualquer município, especialmente para Joinville, né, que tem a questão de São José. Mas na questão eleitoral ali, eu acredito que a gente precisa trabalhar muito. Não existe essa condição, apesar de a pesquisa estar apontando favorável, a gente precisa se dedicar muito, a gente precisa trabalhar bastante, conversar com bastante pessoas, ouvir muitas pessoas, ter uma escuta ativa é fundamental. E a gente entende que existe uma possibilidade ali do prefeito Adriano ter a reeleição, né? Então, mas reforço, o trabalho ele vai ser fundamental. Tem diversos partidos que estão coligando com o Partido Novo. Eu agradeço diversos vereadores que foram meus parceiros na Câmara de Vereadores, que de certa forma em diversos momentos eles acreditaram no prefeito Adriano, acreditaram no vereador Neto como líder do governo para aprovar projetos importantes para a Câmara de Vereadores, e agora nesse pleito eles estão vindo junto conosco. Para encerrar, 30 segundos. Manda, pica fogo. Vocês estão sentados em cima dos projetos da chamada direita lá da Câmara, vocês são acusados, vocês sentam em cima dos projetos, como esse, por exemplo, da internação involuntária, né? O que acontece aí com os projetos lá da chamada direita na Comissão de Legislação e Justiça, enfim, né? Boa pergunta, né, Toninho? Ano passado teve 174 pessoas aqui em Joinville que tiveram internação involuntária. Então, se tem projeto municipal ou não tem projeto municipal, a prefeitura já está fazendo. Isso o pessoal está jogando para a galera, essa é a verdade. Então, teve uma audiência pública sobre esse assunto, o promotor de justiça pediu para a gente tomar muito cuidado, está gravado na audiência pública, tomar muito cuidado para a gente não fazer nenhuma regra além da lei federal, porque tem essa questão de direitos humanos e tal. Então, não fazer nenhuma regra além da lei federal. Se a gente for fazer uma lei municipal, segundo o promotor de justiça, a gente ter o cuidado e a parcimônia de equivaler à lei federal e não ser mais agressivo que a lei federal. É um assunto bem rojão e eu sou o presidente da comissão, mas eu defini um vereador para ser relator. Não quer dizer que eu estou travando o projeto ou tal. Nós temos que respeitar o trâmite legislativo do outro vereador também. Então, é uma situação como essa. Mas, nesse fato específico, estão jogando para a galera, porque ano passado já teve 174 internações involuntárias aqui em Joinville. E como é que funciona? Igual a lei federal. Se a pessoa quer, se a família autoriza ou se o judiciário determina. Desses 3 formatos, é possível ter internação involuntária e nesses 3 formatos o promotor de justiça se colocou favorável. Fora isso, não tem como. Inclusive, tem policiais militares e guardas municipais tomando processo por ações em moradores de rua. Então, é um assunto que tem que tomar bastante cuidado. Muito obrigado, vereador. Parabéns pelo seu trabalho. Estamos aí sempre à sua disposição, né, Marquinhos? Sem dúvida. Não conhecia o vereador Neto Beto, mas eu conheço ele desde
Mas o vereador, sua gênese lá na Câmara. certamente o senhor voltará nesse programa aqui, a convite do titular do programa, né? Porque tem muita coisa para a gente debater, tem muita coisa para a gente discutir, né? Que é importante sempre saber, né? Principalmente no senhor, no caso, o senhor presidente da comissão, então, uma das principais comissões da Câmara, né? Então é sempre importante ter a sua opinião e até saber como é que está tramitando os processos, né? Sem dúvida, Toninho, é sempre uma satisfação estar aqui contigo. Já passamos da 10ª vez, que vem a 12ª, a 13ª. E sempre que possível, né, fique à vontade de mandar um WhatsApp aí para nós. Quem faz um bom trabalho pela comunidade vai ter sempre espaço aqui conosco, né, comigo, com o Marquinhos, com a Bíblia, né, como é o seu caso. Valeu? Maravilha. Um grande abraço. Abraço. Já voltamos. Ok, Marquinhos. Então estamos aí, né? Agora é o seguinte. Daqui a pouco vai ter um áudio do vereador Profeta, Cleiton Profeta, analisando, né, a criação de um grupo de esquerda aqui em Joinville, chamado de Vanguarda. Vanguarda Popular. Vanguarda Popular. É a opinião do vereador ontem na sessão da Câmara de Vereadores de Joinville. Então daqui a pouco vamos rodar esse áudio do vereador Cleiton Profeta. Valeu? Deixa eu dar um abraço aí para os meus amigos lá do Tiago, da Peixaria Classe A. Alô, Tiago, valeu aí. Um abraço, o Gelson, a Mônica, valeu. Parabéns aí pela bela peixaria tradicional de Joinville, Classe A mais completa. Lá tem camarão, tem salmão, tem peixe, tem caranguejo. Ah, ainda tem caranguejo, mas se não tiver, ele tem lá, tá? Salmão, né? Bacalhau, então... Todo tipo de peixe, aquela sardinha gostosa, espalmada assim, eu adoro, né? Então, tá. Meu amigo da CVF Trading, encurtando o mundo aí, né? Através do trabalho de importação, exportação, meu querido amigo Conrado Lêmpico e o Vitor, né? Da CVF Trading. Um abraço aí para o Walter Flores, presidente da DEJOI, Associação dos Despachantes. Meu querido amigo da Ótica Vision, alô Gerson, tudo bem aí? As melhores lentes de grau, óculos de sol maravilhosos, novos design, Ótica Vision, ali na Bedom Batista, número 32. Comigo também, meus amigos da Ambiental Engenharia. Alô Odemar, alô Jurandir, tudo bem? Como é que estão aí? Jurandir, Odemar, o Gino, pessoal da Ambiental Engenharia, meus amigos da Wilson Stangreber, da Wilson Transportes, um abraço aí pro Wilsinho, transportando carga pesada para todo o Brasil. Beleza, tá bom, meus amigos, o Norival Silva, um abraço aí para você, muito obrigado pela audiência, meu amigo Dr. Tigi, né? Um abraço, meu querido aí. Dr. Tigi, hoje chegou a mensagenzinha cedo lá em casa, me fazendo aí uns cumprimentos muito legal. Gostei muito do Dr. Tigi pela passagem do meu aniversário hoje. Sabia que eu estou no aniversário hoje, Marquinhos? Capaz que não sabia. Vim especialmente de Araquari para te dar um abraço e trazer Dia dos também. Namorados. E trazer também, Toninho, o abraço dos teus amigos de Araquari. Estou representando a maioria deles, porque todos seria impossível citar aqui. Então Claro, eu falo que é a grande maioria. Né? Muito obrigado. Em especial da Martinha também. Martinha mandando Martinha. os agradecimentos por você volta e meia citar o nome dela aí como pré-candidata a vereadora. Pediu que eu mandasse aqui um fortíssimo abraço. Depois ela deve estar fazendo pelo MDB, né? pelo MDB. Ela vai mandar um abraço porque ela vai Kátia Cardoso fazer também, um né? contato contigo. Muito bem. Meus amigos da Anitta Sul, incorporação, ali, aquele prédio maravilhoso, né? Ali, onde você observa, né, nossos amigos lá da Babitonga, né, ali, esse prédio maravilhoso da Anitta Sul. Um abraço aí para a Anitta Sul Incorporadora, valeu, muito obrigado. O meu amigo da Selbete, meu amigo Luiz Selba, alô, também o Júnior Selba, toda a equipe lá da Selbete, 47 anos de história da Selbete já. Também meu amigo do Som Maior, meu amigo Zatar, Calil Zatar, da Som Maior, uma das maiores empresas de som deste país, aqui de Joinville, tocada aí pela família Zatar.
no caso aí, meu amigo Calil Zatar. Drogaria e farmácia catarinense, com os produtos maravilhosos como Melagrião e como Catuama. Quem ama, toma Catuama. Farmácia Guanabara, meu amigo Natan, dona Damares, vai lá tomar a sua injeção B12, compre seus medicamentos, avie sua receita lá na Farmácia Guanabara com o Natan, dona Damares. Infinity Veículos, Infinity... Epa, que é isso? Mas eles não sabem quem está gravando? Depois eu retorno, tá? Meu querido amigo da Infinity Veículos, meu amigo Turíbio Torres, da Infinity Veículos, um abraço e Tintão do meu amigo José Roberto Pereira, o homem da Tintão. Alô, meus amigos da Tintão, meu amigo José Roberto Pereira, uma das empresas mais tradicionais, mais de 30 anos no mercado de tintas de Joinville. Então, também tem os meus amigos da Verde Mares, meus amigos da Gideon, um abraço aí. Um abraço para os meus amigos da Gideon, da Transtusa, meus amigos Vilmar Harger, tá? Meu amigo Gilmar, aí da Gideon. Um abraço aí para o Mazinho, meu querido amigo Mazinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na área do comércio, e meu amigo Lourival Pizeta. Então tá, e aí, Marquinhos? Toninho, parabéns, Obrigado. Muito sucesso, longevidade nem se fala, quero que você fique o máximo que for possível, muita saúde. Com qualidade de vida, né? Muita saúde, sem dúvida, muita saúde aí, porque você é importante para todos nós. Ô Marquinhos, o importante nesse momento é você olhar para o teu lado e tá rodeado de amigos. Então, Curtenês. Oi, Curtenês, tô gravando o programa, já te retorno, beijo. Meu Deus do céu, com certeza deve estar cumprimentando aí, né? Então tá, dona Cátia já está aí, vai pegar, mas o importante é você estar rodeado de amigos, com a sua família, né? Como acontece aqui, que eu tenho muitos amigos, né? Entre os quais você, o Habib e tanta gente aí, né? Uma amizade longa aí, graças a Deus, e tomara que isso perdure sempre, né? Beijo no coração. Vai dar beijo? Um grande e forte abraço para todo mundo. Um grande e forte abraço para todos. Não gosta de mandar beijo, Marquinhos? O beijo pode cair num lugar errado, né, Tony? Pode cair lá em São Francisco, pode cair lá em Curitiba, pode cair em São Paulo. Pois pode cair até em Araquari, né? Pode. Não, Araquari seria o destino certo. Não, aquele Oliveira é outro, né? Desconheço tudo o que você está falando. Beijo, abraço, até amanhã.